Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, queridos. Hoje vai ser uma aula particular quase, né? É aquele dia que chove e não vem ninguém para a escola, né? Então eu já estou entendendo que vocês são os alunos com a estrelinha, né? O aluno top A. Mas a gente está hoje, irmãos, diante de um dos textos que é um dos mais importantes da Escritura inteira. Certamente é um dos mais famosos, porque você não precisa ser cristão ou ter qualquer experiência concreta com essa tradição judaico-cristã para conhecer esse texto. A gente hoje vai para as 10 palavras, que no Brasil popularmente, né, são conhecidas como os 10 mandamentos. É um texto, irmãos, absolutamente revelador de quem Deus é e qual deve ser a nova vida da gente, uma vez que nós já fomos salvos. E aí, a gente aqui hoje, para nós que não somos judeus, irmãos, vale a lembrança. Esse texto que a gente vai ver hoje, ele é a base do Sermão do Monte. Que coisa, não? Porque domingo agora a gente vai falar sobre os últimos momentos de Jesus e a gente vai ver um sermão dele, e agora, assim, olhando para o Sermão do Monte, vendo como o Sermão do Monte espelha e tem como base as 10 palavras, para mim é emocionante, porque eu acho legal, assim, eu acho bonito saber que Jesus, olhando para esse texto que a gente vai ver agora, também falou para a sua igreja, e aí fala para você, fala para mim também. Jesus se referiu diretamente a esse texto outras vezes, as epístolas também, perpassa a escritura inteira. Esse texto é precioso para Jesus, é precioso para a gente então. Então a gente vai para Êxodo capítulo 20. É onde está os 10 mandamentos. E aí, irmãos, antes da gente ler, só para te lembrar, a gente acabou de ver o aparecimento apoteótico de Deus, lembra? Na semana passada? A manifestação concreta da presença de Deus. Foi a primeira vez que o povo inteiro teve contato com o próprio Deus em pessoa. E aí, quando Deus decidiu aparecer para o povo, irmãos, a cena foi assustadora. E aí, o próximo ato de Deus, depois de aparecer, é falar. Finalmente, então, agora Deus vai se dirigir diretamente ao povo. Então, é um texto cercado de uma grande expectativa. O que Deus vai falar, né? A gente vai ver agora aqui a aliança. Os termos dessa vinculação entre Deus e o povo que vai começar a se dar agora, nesse momento. Esse é o texto que a gente tem diante de nós. O que se espera agora? O que Deus requer do povo? É isso que a gente vai ler. Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste a elas culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o servo, nem a serva, nem o animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pelo teu amor que se expressa em nós mais uma vez hoje, no fato da gente estar aqui juntos, lendo essa palavra, querendo ouvir o Senhor falando conosco, Pai. Jesus, tem misericórdia da gente nesse momento. Eu tenho plena convicção que a obra quem precisa fazer é o Senhor, Pai. Vai além de mim. Por favor, alimenta esse povo, Senhor. Enche esse povo com a tua vida, o teu amor, o teu coração. Que eles ouçam a tua voz, Senhor. Que eles te percebam
e agindo assim, que eles possam viver junto ao Senhor sempre, Pai. Tem misericórdia, faz com que essa palavra seja vida para nós. É o que te pedimos no teu nome, Senhor. Amém. A gente então aqui, irmãos, tem o povo de Deus, o povo de Israel, todo ele de pé diante do monte. E Deus vai falar. Até agora, o som da trombeta já é um prenúncio divino. Eu não sei se você lembra, mas a cena toda, ela é envolta numa imagem muito forte. E nessa imagem tem um som que não é feito por nenhum homem, é um som angelical, tem uma trombeta tocando. Então essa trombeta é o prenúncio, Deus vai falar. E agora, Deus vai começar a explicar para o povo como é que vai funcionar a aliança. E eu te expliquei que a aliança é vinculação. É muito mais do que um contrato, irmãos. Muito mais. Assim como o casamento é muito mais do que um contrato. A despeito de ser um contrato. Você assina, tem testemunhas, mas é muito mais do que isso. É uma vida toda juntos. E agora essa vida está começando. E Deus vai explicar então como isso vai funcionar. Isso aqui é fundamental. Eu vou repetir para que você nunca se esqueça. O que está vindo agora, irmãos, é fruto da graça. Não é condição para a graça. Ou seja, Deus vai dizer agora o que acontece porque Ele já amou o povo. Porque Ele já salvou o povo. Ele não está dando algo para que o povo seja salvo. Pelo contrário, a gente está vendo aqui um fruto, uma decorrência da salvação. E aí então a gente vem às 10 palavras. Eu uso esse termo 10 palavras porque isso é o que está no hebraico, tá? No hebraico não tem as palavras mandamentos. A gente que batizou assim, no hebraico são essas 10 palavras, não no texto bíblico, né? Mas na tradição. A gente tem diante de nós aqui, irmãos, a síntese da lei. Porque existe uma corrente que acredita que os 10 mandamentos são superiores. Como se as leis fossem importantes, mas o que vai vir agora é ainda mais importante, e o que vem depois é menor. Então, aqui seria o verdadeiro núcleo. Essa é uma visão, irmãos, que eu acho que cria uma tensão que é inexistente. O que eu quero dizer? Aqui a gente vai ter diante de nós um resumo. Os 10 mandamentos são um resumo, mas eles antecipam tudo que vai vir depois. Tudo que vai vir depois se relaciona com os 10 mandamentos. É a mesma lei. Ou seja, aqui a gente vai ver como vive um povo que já foi salvo por Deus. Essa é a questão. Um povo que já experimentou a libertação. Um povo que já foi salvo. Como é que ele vive? Como eles se portam? A gente tem então as 10 palavras. Essa é a questão. Então Deus vai apresentar um resumo que um pouco mais para frente vai ser pormenorizado. Ele vai ser expandido. Mas a gente tem diante de nós aqui a essência da lei, irmãos. A essência de um povo é uma só. Amar Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Jesus vai sintetizar isso lá na frente. Se os 10 mandamentos são um resumo, Jesus vai resumir ainda mais. Pois bem, irmãos, como é que vive esse povo salvo? A gente vai ver agora o começo da explicação de Deus. E no versículo 2, a gente tem a primeira declaração importante, que é: eu sou o Senhor. Olha que coisa, irmãos. Então Deus falou todas essas palavras. Quais são as primeiras? Eu sou o Senhor. Aqui a gente tem Iavé. Eu sou Iavé. Eu sou aquele que tem toda a autoridade. A palavra Iavé tem a ver com isso, tá? A raiz tem a ver com autoridade. Ele está dizendo: eu sou aquele que sou acima de tudo. Acima de todos. Não tem nenhum outro que se compare a mim. Eu sou antes de tudo. Eu sou acima de tudo. Eu sou aquele que é verdadeiramente santo. É assim que começa a aliança. E aí perceba, irmãos, já aqui no Êxodo, eu tento te mostrar isso porque, às vezes, de novo, lembra? Eu já te falei isso algumas vezes. Existe uma dicotomia criada pela igreja que ela é horrível. Que Deus é de um jeito no Antigo Testamento, ele seria de outro no Novo. Deus é o mesmo Deus no Antigo e no Novo. E Jesus ofende no Novo, Deus ofende aqui também. Por quê? Ele está dizendo: eu sou aquele que é acima de tudo. Eu sou o Senhor, o único. Mas eu sou o seu Deus. Que coisa, não? Eu sou o Senhor, o seu Deus, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona intimamente com o povo. Deus está dizendo: eu sou um Deus que é próximo, que anda junto de vocês. Então, essa é a primeira cláusula da aliança. A semelhança dos nossos contratos. Irmãos, eu mudei de casa algumas vezes na minha vida. Eu estava até fazendo uma recapitulação agora. Desde que eu saí do seminário, a média de uma casa que eu fico é 1 ano e meio. Então, acabou que eu passei por alguns contratos e agora estou ajudando minha mãe lá também em Natal.
Mas se você teve qualquer experiência com isso, você sabe que no contrato, a primeira coisa que tem no nosso contrato, tá moderno hoje, é das partes. E aí vai dizer quem está celebrando esse contrato, e aí tem a descrição de quem são essas pessoas. Mais ou menos é o que a gente está vendo aqui. É a descrição de Deus. Deus está se apresentando, ele está dizendo, eu estou entrando em aliança, quem sou eu? E aí ele se explica. Ele está dizendo no começo. E a gente sabe quem ele é. Agora a gente vai ver o que ele faz. Ele diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, e aí ele diz o que ele faz. Que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então perceba, não é apenas um Deus exaltado, um Deus sublime, é um Deus que é próximo e um Deus que age piedosamente em auxílio do povo. É assim que começa essa vinculação. Então, note, irmãos, como isso é importante. A base da aliança está calcada numa ação que é graciosa de Deus. É uma forma de dizer o seguinte, é como se Deus dissesse para o povo, olha, já que eu sou quem eu sou, e já que eu fiz aquilo que eu fiz, então agora a gente vai conversar. Percebe, irmãos? Vai vir o que Deus vai requerer do povo, vai vir aquilo que ele vai pedir, mas o que ele pede está alicerçado naquilo que ele já fez antes para o povo. Por isso, irmãos, que não adianta você chegar para uma pessoa que não se relaciona com esse Deus e entregar para ela a lei, não faz sentido. Por que obedecer a esse Deus? A resposta sempre tem que ser porque ele já me amou, porque ele cuida de mim, porque ele está do meu lado, então eu obedeço por causa disso. A ordem precisa ser essa, é o que Deus está dizendo. Olha o que eu já fiz, então agora vamos começar a conversar. Então, fundado, calcado nesse agir de Deus, vem a primeira ordem, o primeiro imperativo. Então, note, você que é meu aluno, especialmente na EBD, o que é que vem, antes de tudo, para um povo que é livre, para um povo que já foi salvo? Qual é a primeira ordem? A primeira das 10 palavras, vocês não vão ter outros deuses diante de mim. Simples, irmãos. Assustadoramente simples. Deus está dizendo, eu sou o Deus que libertou vocês do Egito, concretamente humilhando todos os outros deuses. Você lembra? Todo o processo de libertação envolveu Deus ir humilhando cada uma das divindades do Egito. Que é uma forma de Deus estar dizendo, tá vendo como esse Deus não existe? Olha como eu sou mais forte. Agora olha esse, olha esse. Agora que o povo foi liberto, agora que o povo já passou do mar, Deus está dizendo, eu sou o único Deus. Como eu mostrei para vocês no Egito, agora eu estou dizendo, daqui para frente, eu quero que vocês entendam uma verdade que é única. Eu sou o único Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor. Toda e qualquer outra divindade é só uma imitação pálida e sem vida de quem eu sou, o Deus eterno, há um só Deus. Essa verdade vai ser recuperada num dos textos mais importantes também, Deuteronômio capítulo 6, chama Ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Então, essa é a primeira das palavras de Deus. Por causa disso, porque ele é o único Deus, então ele é o único que deve ser adorado. Então se espera de Israel que nenhum israelita se relacione com nenhum outro Deus. Yahvé é único, Yahvé é exclusivo. Especialmente hoje no Brasil, a gente precisa repetir isso, não, irmãos? Porque tem gente, eu acho que no nosso meio nem chega nesse ponto, mas nas outras igrejas tem, que está aqui no domingo orando para o Senhor, na terça-feira está onde? Na verdade é na quinta, né? Aqui. Está num terreiro aqui em cima. Vocês sabem, né, que tem um terreiro aqui na esquina. Na terça-feira está no espiritismo. E na segunda e qualquer outros lugares. A gente vive isso. Deus está dizendo, se você quiser se relacionar comigo, Jesus repete isso também, eu preciso ser o único Deus da sua vida. Não tem espaço para mais nada. É o Senhor, mais ninguém. Essa é a primeira das palavras. Ele é único, ele é exclusivo. E perceba, né? Ele tem esse direito porque foi conquistado. Ele agiu, ele libertou. Então agora ele é único. Ótimo. A continuação, então, da aliança vai se expressar na prática. O que isso significa? Como é que um povo não tem outros deuses? Como é que um povo só adora Yahvé? Porque, note, a própria adoração não pode imitar a prática dos outros povos. Deus vai dizer que ele é o único que tem que ser adorado e a forma que ele deve ser adorado. Qual é a segunda indicação? Vocês não devem fazer imagens. E note, irmãos, qual é a questão? Ninguém tem o direito, ninguém que queira se relacionar com Deus, tem o direito de tentar tornar a adoração mais fácil. Porque mais ou menos é isso que o povo faz quando faz uma imagem. Eu não consigo ver Deus. Eu não consigo imaginar Deus. Então vamos representá-lo porque fica mais fácil.
E a partir daí, a adoração é mediada por essa representação do Deus eterno. Essa é uma inclinação absolutamente humana. E você que é brasileiro sabe disso muito bem, irmãos. É por isso que tem gente que anda com santinho na carteira. Porque é uma coisa que você consegue tocar, uma coisa que você consegue ver. Tornar Deus tangível, palpável, vê-lo, é poder trazê-lo mais para perto. Deus está dizendo, vocês não vão fazer isso. Que coisa, não? Eu não quero que vocês façam isso, porque a mensagem é muito simples. Deus está dizendo, eu criei todas as coisas, eu estou além de todas as coisas, eu sou sobre todas as coisas, eu sou maior do que todas as coisas. Representar Deus, perceba, representar Deus com vistas à adoração, é diminuí-lo. Sempre. Deus não permite que Israel o reduza, porque necessariamente, se isso acontecer, os afetos vão ser mudados, irmãos. O que isso significa? Irmãos, é representar o Senhor e começar a adorá-lo a partir de imagens, necessariamente vai fazer com que a gente passe a acreditar que aquela imagem é poderosa. E que, na verdade, aquela imagem é que detém um poder meio mágico, meio místico, como se fosse um talismã. Deus está dizendo, não façam isso. Israel vai quebrar várias vezes essa indicação. Mas Deus está dizendo, vocês não podem fazer. Qual é a próxima? Vocês não vão tomar o meu nome em vão. O que Deus está dizendo? Quando vocês estiverem me adorando, na sua vivência comigo, falando sobre mim, vocês não podem me tratar de qualquer jeito. A forma como vocês falam tem que trazer em si mesmo um tipo de respeito, de distinção, que mostre quem eu sou e quem vocês são. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, o povo precisa perceber a grandeza de Deus, porque a forma de se dirigir a Ele importa. Ele é um Deus que merece respeito, reverência, os votos que são feitos a Ele contam, as promessas, a adoração, tudo é sublime. Então Deus está dizendo, quando vocês forem se falar sobre mim, falar comigo, vocês precisam tratar como eu sou, santo. A forma precisa espelhar quem eu sou. Deus é um Deus sério. Qual é a próxima? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a terceira forma que Deus está explicando a primeira, né? Não tem outros deuses além de mim. 1 em cada 7 dias deve ser guardado. O povo não deve trabalhar. O povo deve descansar. Mas você também já sabe, você já me ouviu falar várias vezes. Esse é um descanso que não é mero relaxamento. Não está focado apenas em renovar as forças. Deus está dizendo, 1 em cada 7 dias, vocês têm que dedicar completamente a mim. É um dia dedicado, irmãos, à celebração, a culto. Curioso, né? Culto tem a ver com isso. Festa, celebração. Ninguém deve trabalhar, porque é um dia que todo mundo tem que lembrar dele, falar dele, pensar nele. Porque senão, se a gente trabalhar o tempo todo, a gente vai esquecer. É o que Deus está dizendo desde o começo. E aí, note a extensão desse mandamento, né? Nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro. Deus está dizendo, nessa nova terra, esse novo povo, eu quero que todo mundo pare um dia em 7 e olhem para mim e lembrem de mim. Senão, a gente vai viver para trabalhar. E vivendo para trabalhar, a gente vai achar que a gente é bom. E tudo que a gente conquista vem da força do nosso braço. E aí a gente vai para longe de Deus. Curioso, não? Então perceba, irmãos, esse é o início da aliança. Um bloco inteiro que está se dirigindo diretamente à relação do israelita, do judeu, com Deus. 4 mandamentos. Os 4 têm uma relação absolutamente vertical. Israelita e Deus. Mas perceba, a vida livre não se esgota só nessa relação com Deus. Tem o segundo bloco, e aí esse segundo bloco inverte essa lógica. Se o primeiro, a relação é entre Deus e o homem, o segundo vai ser entre o homem e o homem, seu semelhante. A próxima parte da relação, então, agora é homem com homem, a relação com o próximo. Então, note, irmãos, é impossível estar em aliança com o Yahvé e desprezar o próximo. É isso que Deus está dizendo. Olha como isso é importante, irmãos. Ele está dizendo, tão importante quanto vocês se relacionarem bem comigo, é você se relacionar bem com o seu próximo. Está no começo da aliança. Estão nas 10 palavras. Deus leva isso a sério, irmãos.
O primeiro deles, olha só que coisa incrível. Nesse novo povo de Deus, nesse povo liberto, nesse povo que deveria viver a vida que a gente deveria ter vivido desde o jardim, Deus diz: eu quero que vocês honrem o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento do segundo bloco. Então, o primeiro mandamento que fala sobre as nossas relações horizontais é: honra o teu pai e a tua mãe. E o primeiro mandamento desse bloco está no núcleo familiar, irmãos. Que eu acho incrível. A forma aqui é espelhada, né? O primeiro mandamento do primeiro bloco dá o tom, a base para o resto. Deus diz: eu sou o único Deus. E aí todos os outros têm a ver com isso. No segundo é a mesma coisa. Todos os outros derivam desse primeiro. A primeira relação com quem você mostra que ama a Deus é na sua casa, com seu pai e com sua mãe. Que coisa, não, irmãos? O relacionamento mais importante depois do relacionamento de um judeu com o seu Deus é a família. Então, o povo de Deus se estrutura de uma forma muito específica, irmãos. A família é o núcleo central de onde vem a bênção de Deus. Esse é o povo que Deus sonhou. É assim que Deus faz com o povo que ele liberta. É aqui que que Yahvé dá vida a Israel, através do pai e da mãe. Esse é o ponto de partida. Tudo começa na família. Então, todas as outras relações são derivadas. A nossa relação com o Estado, você como cidadão, ou com o desfavorecido, uma pessoa pobre, uma pessoa que precisa de ajuda, a sua relação com as outras autoridades, com a igreja, com o seu trabalho, toda a ética requerida nessas relações nasce em casa. E é por isso que Deus começa aqui. Que coisa, não, irmãos? Esse é o microcosmo do povo. É na família que a gente aprende todo o conjunto de vivência do reino. É uma célula. Então, alguém que vive em uma vida livre, em aliança com Yahvé, é alguém que honra o seu pai e a sua mãe. Começa aqui. Posto de outra forma, uma pessoa que não honra o pai e a mãe não está vivendo em aliança com Deus. É isso. Mas, irmãos, é claro que isso também é um resumo, tá? Porque se parte do pai e da mãe para expandir. O que Deus está dizendo é: nós precisamos valorizar o coletivo. Nós não nascemos individualmente. Nós fazemos parte de uma família. Nós somos um povo. Nós somos vinculados uns aos outros. Mas note, repetindo, tudo realmente começa na família. Então, existe uma inversão que no povo de Deus não existe. Um membro da família, um membro da aliança, um cristão, irmãos, ele não pode ser como as outras pessoas. Um cidadão respeitado, alguém que ajuda os pobres, que respeita as instituições, que tem bom nome na praça, mas que não honra pai e mãe. Não pode. Não pode ser assim. Alguém que, fora de casa, tem um tipo de conduta, ama todo mundo, respeita todo mundo, vive todo mundo. Dentro de casa, ele tem uma agência que inverte essa lógica. Deus está dizendo isso não. Por quê? Isso é hipocrisia nesse sentido. Abandonar pai e mãe significa subverter a ordem que o Senhor impôs. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, você pode ter uma vida muito conveniente para construir uma imagem que vai retornar para você coisas boas. Ser uma pessoa gente boa no trabalho, ser alguém bom pagador de impostos, ser alguém que aparece para os outros dando esmola, cuidando dos outros, podem ser todas atitudes que falem sobre você, não sobre o próximo. E aí, em casa, é que a gente mostra realmente onde é que está o centro da nossa atividade. Se a gente age assim porque a gente ama a Deus ou não. É isso que eu estou querendo dizer. Portanto, Deus está dizendo: começa em casa, com seu pai, com sua mãe. E aí, vem uma pergunta: o que é honrar? Porque essa é uma pergunta importante, né? O que é honrar pai e mãe? O verbo aqui, irmãos, tem a ver com estimar, com dar preferência. Num certo sentido, aqui para uma relação humana, tá? É dar glória. É levar em consideração o outro. Em outros contextos, essa mesma palavra é usada na relação do povo com Deus. Ou seja, dar deferência, honrar. E aqui tem uma coisa curiosa, irmãos, que talvez... eu acho que você ouviu tudo isso que eu já falei antes, outras vezes. Essa parte eu acho que talvez seja novidade para você. Essa é uma ordem que Deus dá aos adultos, irmãos. Que coisa, não? Porque a gente pensa que honrar pai e mãe nos 10 mandamentos é um mandamento para criança ou para jovens. Mas não.
O foco são adultos. Deus está dizendo, cuide do seu pai. Especialmente, irmãos, nesse contexto. Note, honrar pai e mãe não significa apenas dar preferência, mas, de uma maneira central, cuidar deles também na velhice. Essa é uma parte importante do mandamento. Porque Israel funcionava num mundo que não existe seguridade social. Certo? Não existe. Então, é responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Isso significa honrar. Lindo. Mas aqui cabe uma ressalva, que eu acho muito importante. Irmãos, foi aqui na igreja? Eu não lembro se foi aqui, ou se eu estava ouvindo outro pastor falando. Mas eu estava, enfim, estava vendo recente, alguém pegando... Ah, não, foi uma pregação que eu estava ouvindo hoje. Curioso. Aquele texto que Jesus fala no sermão profético. Jesus diz assim, não se preocupem com o que vocês vão falar. Porque na hora que vocês forem falar, o Espírito Santo vai falar por vocês e vai dar o que vocês precisam falar. E aí o pastor estava dizendo, eu cansei de ouvir pastores citando isso, dizendo, eu nem estudo para pregar. Não precisa preparar sermão. Porque Jesus falou que na hora que a gente fosse falar, o Espírito Santo ia mandar e era só falar. Então eu não estudo. E ele mostrando como isso é uma má compreensão imensa. Eu acho que acontece aqui também uma má compreensão enorme, irmãos. E muitas vezes esse texto é usado não para mostrar uma relação tal qual Deus sonhou, mas para violência. O que eu quero dizer? Eu acho que hoje fica muito mais claro para nós que essas relações que a gente está falando aqui nem sempre são puras, irmãos. Quase nunca são, né? Um pai e uma mãe, muitas vezes, são pessoas, irmãos, perversas, que perversamente criaram seus filhos. E eu acho que aqui entre nós tem gente que experimentou isso na própria vida. Perceba, existem pais e mães que promovem um ambiente familiar que destrói concretamente a vida de pessoas que são inocentes, crianças especialmente, né? E isso acontece bastante, eu cansei de conversar com gente assim. E aí muitas vezes esse tipo de texto, para pais que se dizem crentes e não são usados para obrigar os filhos e as filhas a ficar aceitando essa violência renovada. Você tem que me honrar. Por quê? Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E aí usam esse texto como prisão. Então, note, irmãos, e eu tenho certeza da maturidade espiritual de vocês. Eu sei que vocês são crentes. O que eu quero dizer? A gente precisa olhar para esse texto e entender o que ele está dizendo. O texto bíblico não está ensinando para a gente que a gente tem que obedecer ao nosso pai e nossa mãe, independente do que eles façam conosco em qualquer contexto. Não é assim que funciona. A gente não é chamado a viver num ambiente que é realmente adoecido. Pais e mães que não são a primeira presença de Deus, que não são o exemplo da graça, que não cuidam, que não protegem, eles precisam ser abandonados. Abandonados em que sentido? Não permitir que essa pessoa continue a te violentar. É a mesma coisa com o pastor. Já te falei tantas vezes isso, né? Ah, não toque no ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor na medida em que ele está sendo canal de bênção para a sua vida, como Deus mandou. A partir do momento que eu passar a te violentar, financeiramente, fisicamente, sexualmente, você tem a obrigação de romper essa relação. É isso que eu estou dizendo. Pais e mães que são violentos, eles perdem a autoridade na medida em que eles promovem violência, né, irmãos? Que coisa. Eu estou me detendo aqui porque eu acho isso muito importante. Daqui para frente, os outros mandamentos vão ter total conexão com isso. Mas ainda assim, partindo do pressuposto que seu pai e sua mãe te violentaram, não te criaram do jeito que você deveria ter sido criado, como eles receberam influência. Mais um parênteses antes de eu falar o que eu ia dizer agora. Irmãos, nós somos cristãos, nós não acreditamos que os nossos filhos são nossos. Concorda? O seu filho, a sua filha, todos são de Deus. Você ganha-os por um tempo para que você os conduza ao Senhor, e um dia eles vão sair da sua casa e vão viver uma vida que você também está vivendo em resposta a esse Deus. Portanto, os seus filhos não são seus. Logo, um pai e uma mãe que não cumprem esse chamado de Deus, eles não podem continuar perpetrando essa violência. Ótimo. Mas ainda assim o Senhor nos chama a honrá-los. E aqui está a dificuldade do evangelho. Se você tem pais e mães que são violentos, como é que você os honra até o fim? E aí eu gosto disso, né, irmãos? Eu gosto da escritura. Por quê? Porque você segue mantendo uma visão de respeito.
Você não vive uma vida buscando revanchismo, que é tipo assim, você não me criou quando eu era criança, espera só quando você ficar velho, eu vou me deleitar com sua doença e sua ruína. Não pode ser assim, porque a gente tem um novo coração. A gente tem um novo Senhor. Então, se chegar o momento que eles precisam de ajuda concreta, que eles não podem cuidar de si mesmos, honrar pai e mãe, mesmo que não foram bons, é não abandoná-los, é cuidá-los, mesmo mantendo uma distância de proteção. Então, o cristão é chamado a responder o mal com o bem. Então, a gente cuida, ainda assim mantendo uma proteção. Então, tudo isso que eu disse é o começo dessa relação horizontal. Tudo começa em honrar pai e mãe. E aí, partindo dessa base, um israelita deve ver todas as outras relações. Qual é a próxima? Não mate. Ou seja, o que Deus está dizendo? Você não pode violentar fisicamente alguém, você não pode ferir alguém. A sua vida como alguém salvo tem que ser preservando a integridade física do outro. Então, nós somos aqueles que valorizamos a saúde, o bem-estar do próximo, incluindo especialmente o seu direito à vida. Deus diz, um povo livre não adultera. Incrível, não, irmãos? Olha só, o que a gente está vendo aqui, que é, não cometa adultério. Versículo 14. Deus está protegendo a instituição do casamento. Mas mais do que isso, Deus está regulando a atividade sexual, irmãos. Porque nós somos seres sexuais. Existem pessoas que são, qual é a palavra? Celibatários. E que não vão ter impulsos sexuais, vão passar a vida assim. Mas a maior parte de nós tem. E aí, o que Deus está dizendo é, a atividade sexual de vocês precisa ser regulada. Porque olha para os outros povos, irmãos. Ao redor de Israel, como é que eles praticavam a sexualidade. Era absolutamente desenfreada. E aí Deus está dizendo, esse mandamento é seríssimo. Tão sério que lá na frente ele vai ser punido com morte, né? A quebra. E aí, essa atividade de Israel é quase uma excepcionalidade no mundo antigo. Porque a prática sexual de Israel não depende, em última análise, do desejo. Existe um fator limitante que é maior. Deus está dizendo, vocês não vão se relacionar sexualmente simplesmente porque vocês querem, porque vocês têm vontade. Porque não basta duas pessoas concordarem, é isso que Deus está dizendo. Existe uma proteção que serve não apenas para proteger a sociedade como um todo, mas especialmente o indivíduo. Porque se nós nos entregarmos a uma atividade sexual desenfreada, a gente não vai estar fazendo só mal para a sociedade, a gente vai estar fazendo mal para nós mesmos. Profundamente mal para nós mesmos. Porque nós não fomos criados para viver dessa forma. Nos anos 60, a revolução sexual mentiu para a gente. Em 2010, a mentira foi renovada e expandida. Então, Deus sempre disse desde o começo, o sexo é uma bênção e sempre será quando for praticado no contexto correto e de forma correta. Irmãos, sexo fora do casamento, seja em qual grau for, seja da forma que for, sempre é morte, sempre promove morte. Sempre. É assim quando nós somos solteiros e nos relacionamos antes de casar. É assim quando nós, casados, buscamos uma atividade sexual fora do nosso casamento. Deus sempre disse, vocês não vão viver dessa forma. Por quê? Porque promovem dores que são profundas e marcas na alma que às vezes perpassam a vida inteira. E você conhece casos assim. Eu conheço também. Eu estava essa semana conversando com alguém aqui da igreja. Crente, gente crente que ama Jesus. Que no fim da vida fala, pastor, me arrependo tanto da vida absoluta que eu tive. Eu entendo. São marcas. Jesus perdoa. A gente tem uma nova vida. A gente tem casamentos lindos depois disso. Mas as marcas seguem. Deus está dizendo, não cometam adultério, não ultrapassem. A infidelidade é uma ofensa a Deus. E aí, em última análise, adulterar tem a ver com Deus, né? Porque a gente está abandonando a aliança. Deus está dizendo, o meu povo não faz isso. A gente diminui a salvação que a gente recebe de Deus quando a gente menospreza a vida que essa salvação traz. Ou seja, quando a gente é infiel no casamento, a gente está destruindo nossos cônjuges, nossos filhos, nossa sociedade, além de, obviamente, destruir a nós mesmos. E às vezes, irmãos, quase sempre é assim, né? Por um momento tão efêmero de prazer, um negócio tão pequeno. Eu falo com a dor imensa e com medo, tá? Eu tenho medo disso, irmãos. Eu estava vendo agora, pastor, contei para vocês já, né? Há meses atrás, um pastor veio a público para dizer que estava numa relação adúltera com um membro da igreja dele, né? Uma mulher, que já durava 8 anos.
Um homem que já estava na casa dos 70. Eu fico pensando, meu Deus do céu. E aí olha a contador, né? A gente está aqui no Brasil agora falando sobre isso. Sofre a igreja, sofre a família dele, a família dela. Deus está dizendo, não. A comunidade da aliança valoriza essa santidade no matrimônio e a manutenção dos nossos pactos e compromissos. Próximo. Deus diz, gente livre não furta. Gente livre não toma para si o que é do outro. A gente respeita a propriedade, o direito à propriedade. Porque, irmãos, nem todos nós vamos ter tudo. Laís hoje chegou para mim e falou assim, Rafa, eu tô caminhando, tá, irmãos? Tá dando certo, viu? Eu já perdi 12 quilos, eu vou continuar. Ela falou assim, ó, eu sempre caminho na esteira do prédio. Que é uma desgraça, né, irmãos? A gente inventou isso hoje no mundo, ficar parado no mesmo lugar andando, mas enfim. Ela falou, vamos lá no Parque Toronto, sabe, né? Falei, vamos. A gente foi, eu tava andando ali por fora. Irmãos, eu posso trabalhar a minha vida, eu nunca vou ter uma casa daquela. Cara, é bonito, não é? Eu nunca vou ter. Qual é a questão? Irmãos, a gente tem que ficar em paz com isso. Nem todo mundo vai ter tudo. E beleza. Irmãos, eu tava inclusive falando, a gente lá, olhando para o lago, eu tava falando para Laís, a eternidade reconfigura o nosso olhar. Você pode não ter tudo agora, mas você foi criado para uma eternidade em que não vai te faltar nada e a gente não viu as casas que Deus tem ainda para a gente lá. Mas agora, nesse momento, a gente aceita que tem um conjunto de coisas que não pertencem a gente e que pertencem ao nosso próximo. E a gente entende que aquilo que a gente não tem é porque a gente não precisa ter. Porque se fosse necessário a gente ter, a gente teria. Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. É isso que o salmista diz, né? Ou seja, o que ele está dizendo é, se Deus é meu pastor, eu vou ter tudo. Não é isso. Ele está dizendo, se Deus é meu pastor, tudo aquilo que eu tenho, eu preciso. E o que eu não tenho, eu não preciso ter. Então, aquilo que a gente deseja e que é lícito, que a gente lute para conquistar. Mas cada um vai ter aquilo que lhe cabe. Quem está em aliança com Yahvé não rouba, não diminui a propriedade do outro, do próximo, por inveja. A comunidade da aliança também não diz falso testemunho contra o seu próximo. Note, né? Tudo começa lá, honrar pai e mãe, e chega até aqui. Ou seja, o que Deus está dizendo, e olha a preocupação de Deus, olha como isso é bonito, irmãos. Deus está cuidando do seu povo, Ele está dizendo, vocês que são meu povo, eu estou dizendo para vocês que vocês têm que se preocupar com a reputação do seu próximo, com o nome do seu próximo. Incrível, não? Dentro das 10 palavras, Deus está preocupado em regular aquilo que a gente fala uns sobre os outros. Porque Deus sabe que nos povos que não são salvos, os homens que ainda não voltaram para casa, não encontraram com o seu Deus Criador, a sociedade toda se arquiteta a partir de fofoca, da injúria, da calúnia. Porque quando eu odeio o próximo, eu falo mal dele. Se ele me irrita, o meu desejo, o meu impulso é de aniquilá-lo. Seja fisicamente, seja por palavras. Então, se eu não consigo destruí-lo fisicamente, então eu vou usar violência moral. Falar mal, menosprezar, inventar, né? Maldizer. E aí a gente vai inventando coisas uns dos outros. A gente vai criando histórias para prejudicar alguém, para lançar essa pessoa no descrédito, para atingi-lo, para destruí-lo. E aí Deus está dizendo, no povo livre não é assim. Você já foi salvo? Note, eu estou te trazendo de novo para isso. Deus está dizendo, você já foi salvo? Eu sou seu Deus? Eu te tirei da terra do Egito? Então você não vai ficar falando mal dos outros. Você vai usar sua boca, que é uma bênção, meu irmão. Mesmo, sua boca é uma bênção. Sua língua também, para você proteger a honra dos outros, para bendizer os outros, para colocar os outros para cima, sempre. E a gente chega à última das 10 palavras. Qual é a última coisa que o povo de Deus vive agora que já foi salvo? A gente não cobiça nada do próximo. Que tem total relação com não roubar, né? Mas aqui é uma disposição interna do coração. A gente está contente com aquilo que a gente tem, irmãos. E, nossa, essa parte é tão... Você sabe, né? Parênteses de novo. Cada uma dessas coisas merecia um sermão inteiro para elas. Tem muita coisa para falar. A gente não vai fazer isso. Mas eu acho que, especialmente hoje em dia, a gente deveria falar bastante de cobiça, irmãos. Porque cobiça move o capitalismo. E nós estamos no capitalismo agora. O que eu quero dizer? Para que você compre algo, as marcas precisam criar em você o desejo de ter. Simples, não óbvio. Isso pode ser bom, mas isso pode ser usado de uma forma ruim.
E eu acho que a gente é empurrado a ficar desejando o tempo todo aquilo que a gente não tem. Para comprar o tempo todo. E aí a gente acaba entrando numa vida que não é contente, irmãos. A gente perdeu essa virtude cristã que às vezes era tão massificada, gente contente. O que significa gente contente? É gente que está em paz com aquilo que tem. Você pode desejar mais? Pode. Isso é bom? Muitas vezes é. Mas o nível disso pode arruinar a sua vida. Porque às vezes você vive a vida inteira achando que nunca vai ser feliz se não tiver aquilo que você não tem agora. Quando você não percebe, muitas vezes, nem sempre é o caso, mas talvez seja o seu caso, que você vive muito melhor do que viveram seus pais, por exemplo, ou seus avós. Às vezes a gente tem uma vida muito mais confortável do que outras pessoas que nos precederam tiveram e a gente não percebe isso. A gente acha hoje, concretamente, que a nossa vida é pior, quando na verdade ela é melhor. Mas a gente está sempre olhando. Eu ainda não tenho ou o carro, ou a casa, ou o móvel, ou qualquer outra coisa assim. Eu não viajei ainda. Deus está dizendo, não olhe para o seu próximo e deixe o seu coração ser tomado por um fascínio, por aquilo que é do outro. Que coisa, não, irmãos? A gente, de novo, né? Nem vou explicar muito, você já sabe, mas rede social é exatamente isso. Eu estava vendo o depoimento de um cara falando recente sobre isso. Esse é um problemaço, irmãos, que a gente está vivendo como sociedade. Pessoas que vão para psicólogos para falar, eu me sinto um fracassado. A pessoa fala, por quê? Porque está rodando um aplicativo que está dizendo o tempo todo que a vida dos outros é excelente e a sua não é. E aí você fica, meu Deus, eu ainda não fui para a Europa, meu Deus, eu ainda não comprei o segundo carro, meu Deus, eu não tenho 6 filhos, meu Deus, eu não tenho corpo. Invejando o que é dos outros. E aí a gente passa a vida toda nos medindo uns com os outros. Olhando assim, caramba, ainda não tenho aquilo. E aí a gente fica se roendo por uma mágoa desenfreada. Nossa, irmãos, me vem tanta gente na mente, assim, porque não é nem raiva. Eu tenho um pouco de desespero, porque às vezes você ser pastor nessa parte é difícil. Às vezes eu converso com alguns irmãos que estão muito na frente da vida já. Assim, na última terça parte, né? E às vezes passaram uma vida toda remoendo uma mágoa, um ressentimento com o outro, porque o outro conseguiu o emprego que ele queria, o outro conseguiu a família que queria, o outro tem os bens. Deus está dizendo, o grande eixo desse povo que já foi salvo e que vive essa vida livre é contentamento. Vocês estão felizes com aquilo que vocês têm, porque aquilo que você tem é o que Deus dá. Que coisa, não, irmãos? 10 palavras. 10 ensinamentos de Deus, 10 respostas que Deus espera de nós a partir da salvação que a gente já recebeu. Existem 2 erros crassos cometidos contra a lei de Deus, interpretando a lei de Deus. E ambos são igualmente perniciosos e igualmente matam o evangelho. O primeiro e o mais conhecido, o que a gente fala mais, é imaginar que a lei de Deus é um pré-requisito para a salvação. A gente falou extensamente dele já. Eu nem vou repetir, só vou reenfatizar de novo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Deus não está dando essa lei para que o povo seja salvo. Não é, faça tudo isso que eu te falei, depois volte aqui e aí eu vou carimbar salvo na sua testa. Não funciona assim. Deus já salvou, Deus já libertou e agora o povo vai viver a lei. Nem no Antigo Testamento era desse jeito. Esse é o primeiro erro. Mas tem um segundo que surgiu na época de Jesus e que a igreja combate há 2 milênios. E que é tão terrível quanto o primeiro. E aí eu acho que hoje no Brasil, talvez a gente sofra mais desse segundo do que do primeiro. Existe um sofisma, irmãos. Sofisma é uma armadilha lógica. É usar um raciocíniozinho interno que parece ser verdade, mas na verdade é mentira. Qual é o sofisma que algumas pessoas usaram na história da igreja e até hoje tem gente assim? Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus. Isso é verdade. Essas pessoas dizem, crê no Senhor, nos alcança um perdão e uma graça que não depende do nosso desempenho. Isso também é verdade. Qual é a conclusão dessas pessoas? Então vamos viver da forma que a gente quiser viver. Porque é de graça. O que eu tenho que fazer? Eu posso pecar do jeito que eu quiser, depois eu vou pedir perdão e vai ficar tudo bem. Porque é de graça e é abundante. Lembra? Paulo, ele inclusive pesa a mão nisso. Porque em algum momento Paulo vai dizer o seguinte, onde abundou o pecado,
Superabundou a graça. Qual era a conclusão das pessoas? Se a gente peca e Deus manda graça, vamos pecar mais. Porque vai vir mais graça. E a gente vai dar mais glória a Jesus. Como Satanás é, né, irmãos? Que visão satânica, que coisa demoníaca. Porque eles estão pensando, bem, se graça é bom e graça vem do pecado, então vamos pecar muito porque vai ter muita graça. Então deixa eu ser claro. Obedecer a Deus não nos salva. Não é a base da nossa salvação, não é a base da nossa relação com Deus. A gente vai ser imperfeito para sempre. Deus salvou a gente como a gente estava. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo nos salva independente de quão bem a gente cumpre a lei ou não. Contudo, meus irmãos, Deus, especialmente nosso Senhor Jesus, nos salvou como nós estávamos, mas Ele não nos salvou para que a gente continuasse como a gente estava. E essa é a diferença enorme. E é aqui que a gente desarma o segundo erro da lei que a gente acabou de ver. Eu e você, nós fomos salvos para a santidade. Existe uma forma de vida que é requerida de nós agora que nós já fomos salvos. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: gente que foi salva de verdade vive de uma forma específica, irmãos. Essa forma específica está aqui nos 10 mandamentos. Está só aqui? Não. Vai ter uma lei inteira que vai falar sobre isso. Mas lá na frente, Jesus vai resumir. A gente já falou isso hoje, você lembra? Como é que gente salva vive? Gente salva ama a Deus acima de todas as coisas. E gente salva ama o próximo como ama a si mesmo. É isso, irmãos. Porque a gente se compromete com o Senhor. A gente entrou em aliança com Ele. Eu e você, a gente não se relaciona com Jesus. Irmãos, meus irmãos, nós não somos aquele povo que anda com uma cruz no pescoço, como um amuleto. Eu tenho uma. Eu estou agora com minha cruz escondidinha aqui, tá? Mas não é um amuleto, é para eu lembrar só de Jesus. Mas o que eu estou dizendo é, a gente não é o povo que vive como se Jesus fosse só um cara que a gente chega todo final de semana e fala assim, ó, me perdoa aí, agora eu vou pra frente, tá? Não, ele é o centro da nossa vida. Ele é o amor das nossas almas, ele é a pessoa mais importante que existe no mundo. E porque ele nos ama, a gente obedece. E se a gente não obedece, irmãos, a gente está mostrando concretamente que a gente não ama. Note, eu não estou falando de perfeição, porque esse é o mesmo evangelho que diz... Todo aquele que diz que não peca, está mentindo. Eu não estou dizendo perfeição. O que eu estou dizendo é o seguinte. A gente, se não está crescendo nessa vida com Jesus, espelhando essa nova vida que a gente recebeu, o que a gente está mostrando é que muito provavelmente a gente não conhece ainda. Jesus salvou a gente para uma vida diferente, irmãos. Jesus não chamou a gente para adulterar, para roubar, para matar. Nem chamou a gente para não louvá-lo, para adorar imagens e para adorar outros deuses. Que coisa, não? Nós somos comprados, irmãos. Essa é uma linguagem muito forte. Nós somos propriedade. Eu não sei por que a Bíblia, em português, especialmente as versões mais novas, traduzem a palavra como servos. Chama a gente de servo. Porque a tradução mais literal é escravos. Nós somos escravos de Jesus. A nossa vida é obedecê-lo. Tem um cântico antiquíssimo que eu amo, que a gente nunca mais canta, que é: o meu direito é de não ter direito algum, eu não tenho direito nenhum. Tudo morreu na cruz com ele. O meu direito agora é viver a vida dele. Então, quando Jesus vem, ele nos liberta dessa compreensão errada. Ah, eu preciso ser perfeito para depois ser amado. Não, a gente é primeiro amado para depois viver santidade. Mas o mesmo Jesus que nos perdoa é o mesmo Jesus que afirma: não vai cair nenhum só traço da lei, vai subsistir eternamente. Isso quer dizer que a nossa vida tem que espelhar a vida de Deus, irmãos. Que a gente precisa viver diferente de como vive o mundo. A sua vida precisa ser diferente da vida do seu vizinho, do seu chefe, do seu colega. Ou você não é salvo. Me perdoa a sinceridade. Mas se a nossa vida não manifesta frutos de arrependimento real, a gente ainda não conhece o Senhor. Se não existe resquício da vida de Deus em você, se você nunca cresce em santidade, em pureza, a gente está manifestando que a gente não conheceu ainda o Senhor. Então, agora que a gente chegou no fim, retomar esse texto é lembrar que a salvação é um ato de Deus que nos coloca numa relação correta com Ele mesmo e com o próximo. E a gente chega no fim. Como é que está a sua vida? Você está se relacionando bem com o Senhor? Você guarda o descanso?
Você não usa o nome dele em vão? Ele é o único Deus da sua vida, Senhor da sua vida, não há outro igual a ele. Como é que está a sua relação com o seu próximo? Você não mente, você honra a autoridade, você não cobiça, você não rouba. Essa é uma noite de rememoração, irmãos. O nosso desempenho nunca é a base da nossa salvação, mas é o termômetro. Nosso desempenho é o termômetro da nossa salvação. Curioso, né? A gente está agora passando por uma eleição de oficiais aqui na igreja. Isso aparece na hora, irmãos. Quando a gente está entrevistando os candidatos, está pensando se eles vão ser aceitos ou não, a gente está pensando como é que está a vida deles também. Termômetro. O Jesus que salvou você está te transformando? Você não só foi salvo, como você segue sendo salvo, transformado por Ele? Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos pelo teu amor por nós. Muito obrigado por uma graça que nos coloca numa relação contigo, que é uma relação de filhos. Obrigado porque nós somos adotados pelo Senhor, Pai. Mas não permite que a gente viva uma vida descuidada, Senhor. Não permite que a gente viva uma vida de gente que não te conhece, acreditando que basta que a gente peça perdão ao Senhor, que está tudo bem. Ô Senhor, não nos permite menosprezar o sacrifício naquela cruz. Foi muito custoso para o Senhor, Pai. Nos ajuda a viver uma vida de gente que se coloca diante do teu altar, implorando ao Senhor que o Senhor nos mude, nos santifique e nos transforme, Pai. Nos dá uma igreja que vive a tua lei para que o mundo também a veja, e assim o mundo também possa te amar como a gente te ama, Pai. Tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome precioso, glorioso de Jesus. Amém.